é interessante, né, a gente notar que quando a Vera, você me fez esse convite, Vera, para participar dessa live, era para falar, né, da situação do Rio de Janeiro, mas o mote era o que estava acontecendo aí em São Paulo, né, na região da Baixada Santista, lá no essas operações a que o Israel acabou de se referir. Só que eu falaria, né, de uma rotina de chacinas que acontecem aqui no Rio de Janeiro. E para não dizer que o Rio vai perder protagonismo, hoje, né, na Vila Cruzeiro, na Penha, teve mais uma chacina, e onde 10 pessoas foram mortas, 16 escolas fechadas, mais de 5 mil alunos sem aula, isso no dia de hoje aqui no Rio de Janeiro. Só que isso faz parte de uma rotina no Rio de Janeiro, infelizmente. Inclusive, o GENE, que é o Grupo de Estudo de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, cunhou um novo conceito, que é a mega chacina, né? Porque chacina, do ponto de vista do vocábulo, né? Se a gente vai lá no dicionário, qualquer morte, mortes ao mesmo tempo, né? Acima de 3, é uma chacina, né? Nós estamos falando aqui, e por isso o Gene cunhou esse termo, mega chacinas. Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos, lamentavelmente, nós estamos comemorando agora 30 anos da chacina da Candelária, onde 8 crianças de rua foram assassinadas, foram executadas de madrugada em pleno centro do Rio de Janeiro, na Candelária, que quem conhece o Rio de Janeiro é onde é que está aquela igreja linda, maravilhosa, que é um dos cartões postais da cidade, ali perto do Centro Cultural do Banco do Brasil. Nós estamos falando, e já vai fazer 30 anos também, da chacina de Vigário Geral, né? Que morreram 29 pessoas, também em retaliação por conta da morte de policiais. Agora, a questão é que essas chacinas, que já fazem 30 anos aqui na cidade, como a Candelária e a chacina do Vigário Geral, né, elas foram cometidas por grupos de extermínios. Se comprovou a existência de policiais da ativa, policiais aposentados e civis, mas eram grupos de extermínio, né? O Vigário Geral ficou conhecido como cavalos corredores. O Gene, né, esse grupo de estudos lá da UF, ele diz que houve um desencapuçamento dos grupos de extermínio, né? Porque antes os grupos de extermínio, ainda que formado em grande parte por policiais da ativa, mas agiam na clandestinidade. Hoje não. É a própria polícia, é o Estado oficializado, sem capuz, quando muito eles usam calatrava, aquela coisa, mas sem capuz, que são os responsáveis pelas chacinas. E o Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades distintas de São Paulo. Você falava na sua introdução do conflito entre 2 grupos armados, né? O PCC, sim, por um lado e o aparato policial por outro. Aqui no Rio de Janeiro é coisa muito mais complicada, porque no Rio de Janeiro nós temos 3 facções ligadas ao tráfico, que é o Comando Vermelho, que é a maior delas, o 3º Comando da Capital e a ADA, que é amigo dos amigos, e ainda tem as milícias. Além desses 4 agrupamentos ligados ao crime organizado, né, ao poder paralelo, porque, como você falou na introdução, eles exercem um poder de fato, mais de 50% do território da cidade do Rio de Janeiro é dominado por essas facções, tá? Mais de 50%, e ainda você tem a Polícia Militar. Uma Polícia Militar que desenvolve uma política de segurança que é de criminalização à pobreza, um verdadeiro genocídio ao povo negro, principalmente à juventude, ligada ou não ao tráfico. Isso é muito importante ter claro. Ligada ou não ao tráfico, porque morre toda hora inocente. Inocente porque estava passando na hora que estava tendo tiroteio, inocente porque foi confundido, porque estava com um instrumento de trabalho e o policial pensou que fosse uma arma, crianças que morrem assassinadas dentro da sala de aula, né? Esse é um outro
aspecto perverso, que é o número de mortes de crianças e adolescentes. Então, eu tenho alguns dados, né, que são, primeiro, em relação a essa questão do assassinato do futuro, né? Eu abri falando das aulas, do número de escolas que ficaram fechadas e o número e milhares de alunos que foram atingidos. Em 2022, só no primeiro semestre, foram 1.078 escolas que ficaram sem aulas em algum momento por conta dessas operações, atingindo mais de 160 mil alunos. Em 2023, né, foram 2.128 escolas, né? Isso só para ter uma noção, 2.128 escolas. Depois vem a direita, a ultradireita e a direita liberal, os neoliberais, falar em meritocracia. Como que você vai falar em meritocracia com essas crianças, filhos da classe trabalhadora, submetidos a essa triste realidade de ficar dias e dias sem aulas por conta de operações policiais, e eles vão competir em igualdade de condições com os filhos da classe média da burguesia, que estudam em escolas privadas, caras, e que têm todas as aulas todos os dias, todas as matérias, e aqui no Rio são santos milagrosos, que é o São Bento, Santo Inácio, São Vicente, Santo isso, Santo aquilo, entendeu? E a galera, filha da classe trabalhadora, sendo submetida a essa triste e cruel realidade. Outro aspecto, né, importante, das chacinas. Só para... No Rio, nós tivemos, em 2021, a maior delas, que foi a do Jacarezinho, que foram 28 mortes, e que também foi resposta... Começou com um policial que foi atingido no início da operação, né? Ele morre no início da operação, então, a partir daí se desencadeia uma retaliação brutal que atinge 28 pessoas. Depois nós tivemos, em 2022, em maio, da Vila Cruzeiro, 25 pessoas assassinadas. Depois, no Complexo do Alemão, 19 pessoas assassinadas. Ou seja, nos primeiros governos, aqui eu tenho dado de 1 ano e 2 meses do Cláudio Castro, tá? Já tinham sido 40 chacinas e 197 mortos. 75% de pessoas negras e negras, envolvidas ou não com o tráfico. Isso é muito importante. Muitos inocentes. Não é que não tem passagem na polícia, né? Não é porque não tem passagem, são inocentes, trabalhadores, estudantes, crianças, que estavam fazendo coisa de criança. Criança que morre brincando no portão de casa, criança que morre dentro da sala de aula, criança que morre na rua, andando de mão dada com o pai, com a avó, né? É uma letalidade brutal desses 4 grupos que eu falei. 35,4% da letalidade nos últimos 3 anos vem da Polícia Militar ou da polícia. Então, significa de cada 3 mortos, uma é promovida pela violência policial, né, 35,4%. Um outro aspecto triste nisso aí é a impunidade. Então, em 15 anos, de 27 mega chacinas pesquisadas pelo GENIE, somente 2, né, foram denunciadas pelo Ministério Público e não passaram da fase de instrução e julgamento, ou seja, não teve o julgamento definitivo. E 2 foram arquivadas, ou seja, a impunidade é absurda, é total, né? E, para ter uma noção, agora foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma lei que até, Lei Ágata, por conta daquela menina, Ágata Félix, que foi uma menina de 8 anos que foi assassinada, né? Com um tiro vindo de uma bala de um PM, né? E que estabelece que, quando houver mortes de crianças e adolescentes, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tenha que priorizar a investigação dessas mortes. Mas isso está dentro, né, desse quadro geral de impunidade que eu acabei de falar aqui. 52% dos casos de morte de crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos, morte violenta, é promovida pela polícia. 52% entre crianças de 0 a 14 anos. Isso faz, Vera, que o nosso país seja o 3º país no mundo em morte de criança e adolescente. Ele só perde para o México e para El Salvador. Então, primeiro é o México, depois é El Salvador, depois somos nós, né? Então, é essa triste realidade que a gente está falando aqui no Rio de Janeiro. E hoje está acontecendo mais uma vez, lá na Penha, né?
Porque também, além dessa complexidade toda que eu falei, porque aqui são 4 grupos criminosos de poder paralelo, mais a polícia, né, mais as forças de segurança, então são 5 grupos armados, né, que nós temos aqui na cidade, que disputam território entre si, milícia disputa com tráfico disputa com tráfico, a polícia faz o jogo de um ou de outro para favorecer a entrada no território desse ou daquele, de acordo com os acordos que fazem. É uma coisa complicada aqui no Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro também tem o seguinte, né? Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é a ocupação de solo urbano mais democrática do planeta, porque não existe no Rio de Janeiro um lugar, qualquer que seja ele, que seja específico, por exemplo, da burguesia, dos ricos. Onde tem os burgueses, também tem uma favela, entendeu? Então, por exemplo, tem o Leblon, que é o metro quadrado mais caro da cidade, mas do lado do Leblon tem o Vidigal, que é uma favela belíssima, com vista para o mar. Vidigal é um cartão postal, né? E você tem favelas em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, como eu acabei de falar, na Rocinha, que é em São Conrado, na Barra, em qualquer lugar. Só que nessas favelas, que são na Zona Sul, não acontecem as operações. Porque na Zona Sul é onde é que estão os pontos turísticos da cidade. E aí a coisa rola com uma certa civilidade, né? Quando vai para a Zona Norte, você ainda tem uma tolerância na área da Tijuca, que ali tem o Maracanã, ali tem a própria Floresta da Tijuca, ali também tem alguns pontos, e a Tijuca é um bairro de classe média, então tem uma certa tolerância aí também. Onde é que está a Mangueira, onde é que está bom, o morro lá que agora deu preto ou branco aqui na cabeça, e lá onde é que está Unidos da Tijuca, que agora deu, mas não importa. Tem vários, né, morros aqui, mas que também tem. Agora, quando vai entrando para os subúrbios, tanto da Central quanto da Leopoldina, né, que são as 2 linhas férreas que vão entrando para dentro da cidade, aí é que começa. Então, o Jacarezinho, que é o maior quilombo negro dessa cidade, a maior concentração de negros na cidade é o Jacarezinho, é onde é que aconteceu a maior delas. O Complexo do Alemão, que é do lado do Complexo da Penha, onde é que está o Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, ali acontece, Chapadão e assim por diante. Então, quer dizer, ainda também tem essa coisa da segregação, né? Da segregação por conta da classe social. Quanto mais se aprofunda, quanto mais o bairro é de um padrão mais prole, mais de trabalhador, de uma classe média mais baixa, ou então bairro prole mesmo, de poder, é aí que se dão as ações mais violentas. Isso é um outro aspecto assim deplorável, né? Mas que mostra essa questão da criminalização da pobreza que eu me referi, né? É uma polícia de segurança que criminaliza a pobreza. E uma outra questão, só para passar, para depois a gente continuar, passar para você, Vera, mas que é importante também, é que o Israel falou que o Tarcísio estava querendo uma chacina para chamar de sua, né? O Cláudio Castro tem de montão aqui. Mas eles têm um aspecto, né, em comum, né, que é essa justificativa que eles estão combatendo o crime organizado, e o Tarcísio utilizou uma expressão que é muito utilizada, né, não só pelo Cláudio Castro, mas, lamentavelmente, por setores da nossa classe, principalmente a classe média que mora no asfalto, aqui no Rio de Janeiro, que não está submetida a essa violência, porque, por exemplo, quem vê, aqui tem pessoas que não são do Rio, então é importante esclarecer isso também. As pessoas ligam a televisão, parece que o Rio é um campo de guerra, uma batalha, porque todo dia tem uma operação com essas que estão acontecendo agora lá, aí no Guarujá, aí na Baixada Santista. Aqui no Rio é toda hora, todo dia. Só que elas são localizadas, são dentro das favelas, dentro das comunidades. E a classe média, que mora no asfalto, utiliza esse termo que o Tarcísio utilizou aí, do efeito colateral, né? Como que naturalizando essa questão, como se fosse um mal necessário, quando, na verdade, não existe mal necessário nessa questão. O que existe é um crime sendo cometido pelo Estado, né, através de uma política de criminalização da pobreza, um genocídio em relação à juventude negra do nosso país, envolvida ou não com o tráfico, e nós não podemos, né, aceitar
contemporizar de maneira nenhuma essa naturalização em relação a esse efeito colateral perverso, que, lamentavelmente, por um equívoco, por acabar introjetando ideologias burguesas dos armamentistas, da ultradireita, desse setor que bandido bom é bandido morto e coisas que o valham, acabam achando isso que é um efeito colateral. Não, não existe efeito colateral aí. Existe um crime cometido pelo Estado, existe uma impunidade que tem que ser revertida através de um processo de denúncia e, oxalá, nós consigamos, né, em algum momento, ganhar a consciência da classe trabalhadora que está no asfalto, para mostrar que isso não é um problema só do trabalhador que está dentro da favela. Isso atinge a toda a nossa classe trabalhadora e nós temos que nos levantar contra isso. Então, inclusive corroborando com esse retrato que você traz do Rio de Janeiro, né, das chacinas que ocorrem nas periferias, nas favelas, nos morros, é, no, é, no mapa da violência de 2022, que foi divulgado recentemente, é, tem um gráfico, inclusive, que mostra que as mortes decorrentes, quer dizer, as mortes praticadas pela polícia, né, pela polícia, porque são das polícias militares, inclusive esse mapa que foi feito foi o cruzamento dos dados através das secretarias estaduais e de segurança pública, né, junto com as secretarias de defesa social, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, de São Paulo, a Polícia Civil do Estado do Amapá, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Estado de Roraima, ao cruzarem os dados das características que têm essas vítimas da polícia, dão conta de que 83,1% é negra, 16,6% é branca, 0,2% amarela e não tem nenhuma indígena, porque o indígena não entra aqui nesse mapa, e não é porque não ocorra, porque o que nós sabemos é que ocorrem muitos assassinatos de indígenas, e esses dados aqui, inclusive, não trazem os dados dos assassinatos de indígenas praticados por policiais, que a gente sabe também que ocorrem, e não só por eles. Mas esses dados aqui são exclusivamente de assassinato, de mortes, do que eles chamam, ocorridas em operações das polícias militares. Uhum. Esse é um problema grave no nosso país, porque se você observa que 83% são dessas vítimas, isso está diretamente relacionado com as condições de vida também dessa mesma população, porque nós sabemos que a população do Brasil, majoritariamente negra, é também a mais pobre, é também a desempregada, e que moram nos bairros mais distantes, mais desestruturados, que estão vulneráveis a qualquer coisa, são vítimas dessa violência, tanto da morte, mas também do encarceramento. Né? Nós sabemos que a política de encarceramento e da tortura no Brasil é uma realidade cruel e que vitima muitos jovens.